Meus colegas servidores públicos, tudo bem? Eu sou a professora Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. Hoje a gente vai ter live no Instagram também, diferente de ontem, que a gente teve um pequeno probleminha técnico e foi só no Instagram. Da outra vez foi um probleminha técnico no Face e no YouTube. E assim a gente vai levando, né? Esse é a condição do ao vivo sempre. Bom, muito boa noite, bem-vindos à nossa última aula dessa jornada ou dessa maratona do gestor público que a gente está fazendo agora. Finalzinho de março, comecinho de abril, foram propostos 10 lives, 10 encontros ao vivo para a gente poder conversar sobre assuntos que são importantes a todos os servidores públicos, é claro, que a gente está falando de gestão pública, a gente está falando de administração pública, a gente está falando de assuntos que são importantes, que são da nossa rotina do serviço público brasileiro e, em especial, para aquele profissional, para aquele servidor público que está em cargo de gestão. Porque ele tem responsabilidades diferentes e são responsabilidades que, de alguma forma, têm grandes impactos na sociedade, no serviço público. Olá, Antônio, tudo bem? Então, o servidor público em cargo de gestão, ele tem responsabilidades que precisam ser cumpridas para que a gente tenha um serviço público de qualidade, para que a gente consiga oferecer esse serviço à sociedade no tempo que eles precisam, que de alguma forma atenda às expectativas dele com relação à qualidade e do serviço, né? E de fato receber aquele serviço que eles estão precisando. E ao longo dessas 10 lives a gente conversou sobre vários assuntos. Nós falamos sobre desafios que enfrentamos no serviço público, em especial esse profissional que está em cargo de gestão. A gente falou de dores que esses profissionais sentem. O que seriam dores? São, de fato, tem mais relacionados com o sentimento, o que o profissional está sentindo no desenvolvimento do seu serviço. Então, por exemplo, frustração. Ontem eu até estava mandando mensagem para algumas pessoas que escreveram para mim lá no Facebook das dificuldades que eles enfrentam, e eu lembro que eles eram do Executivo Municipal. Eu falava, você não tem ideia de como é o Executivo Municipal. De fato, eu tenho ideia, eu sei como é desafiador, como eles se sentem frustrados na maior parte do tempo, porque a demanda da sociedade é imensa. Para nós, né, para servidores públicos, para a demanda de serviço público muito grande, principalmente numa época de crise, que é o que a gente está enfrentando agora com a pandemia. Deixa eu ver aqui o pessoal do Insta. Oi, Gabi. Então, assim, às vezes você sente a frustração porque você precisa entregar um serviço, mas muitas vezes o tempo é curto para poder fazer a entrega desse serviço. Às vezes não há recursos suficientes para a gente entregar esse serviço. Então, o servidor público, ele fica frustrado. Essa é uma das dores. Aí vem outro profissional e falou assim, o pior é que a gente ainda é desvalorizado. Sim, o servidor público, em diversas situações, ele se sente que ele não está sendo valorizado pelo trabalho, pelo esforço que ele está colocando no serviço público para entregar esse serviço. Seja porque, às vezes, o seu chefe imediato não está te valorizando, seja algumas vezes porque a gente recebe com bastante frequência um ataque, né, da sociedade, como se a gente não fizesse bem o nosso serviço, ou que todos os servidores públicos fossem maus servidores públicos. Eu entendo, às vezes pode não, porque tem servidores públicos que são ruins, tem, mas tem muitos servidores públicos que são bons. Eu, na verdade, eu conheço milhares de servidores públicos bons, e eu, de fato, tenho bastante orgulho do serviço que a gente faz, de modo geral, e isso só é possível porque a gente tem muitos servidores públicos bons, e eu sei que é difícil, às vezes a gente sentir que a gente não está sendo valorizado, às vezes a gente está sendo atacado. Então, essa é uma outra dor, e tem diversas outras que o servidor público sente, em especial esse encargo de gestão, porque ele tem mais responsabilidades, ele está vendo mais coisas do que a maioria dos servidores públicos que são num cargo normal, no seu cargo de carreira, ou que não tem, né, ou não estão numa posição de gerenciar recursos, gerenciar pessoas. Então, às vezes, ele está vendo mais, então, às vezes, a sua frustração é maior.
Então, ao longo desses 10 dias a gente falou sobre isso. A gente também falou de oportunidades. Até engraçado que na maioria das vezes a gente começava o nosso encontro falando de desafios que são enfrentados ao longo na rotina do servidor público, em especial esse encargo de gestão, e chegava no final lá, a gente mostrava que talvez esse desafio trazia uma oportunidade. E quanto mais a gente tinha essa ciência, mais fácil era de conseguir aproveitar essa oportunidade ao nosso favor, a favor da sociedade. Então, esses foram temas que a gente trabalhou ao longo desses, na verdade, foram 9, hoje é o 9º encontro, porque a gente acabou perdendo o primeiro encontro por conta de um problema técnico. E então foi bem rico esse nosso encontro, e aqueles profissionais que assistiram pelo menos 80% das lives vão receber o certificado, provavelmente já na semana que vem vai ser emitido, e você vai receber pelo e-mail o seu certificado de conclusão de curso, ou de evento, certo? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, se vocês quiserem, por exemplo, conversar comigo em algum assunto que a gente tenha falado, deixe a sua mensagem nos vídeos aqui, conforme você assiste, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no LinkedIn, ou de outro vídeo. Se você tem alguma dúvida, coloque lá, eu vou ter o maior prazer de poder te responder. Se você tiver alguma sugestão de algum tema para a gente conversar, algum assunto que você gostaria de conversar, ou que você tem dúvida, ou que você quer conhecer meu ponto de vista, deixa essa informação em uma dessas mídias sociais que eu vou te responder e vou ter o maior prazer de poder trazer aqui para a gente poder conversar. Para a gente terminar esse nosso encontro, eu pensei, já há alguns dias que eu estava pensando nesse tema. Como eu disse, eu gosto de ter a liberdade de pensar no tema, dia após dia, conforme a gente vai desenvolvendo a nossa conversa. E alguns dias já que eu tenho pensado com relação a esse tema, até muito por conta da experiência que eu vivencio, seja eu como servidor, e vejo que esse é um desafio de alguns dos meus colegas de trabalho, principalmente aqueles em cargo de gestão, como também dos servidores, né, que estão em cargo de gestão, que vêm fazer curso comigo quando eu sou contratada por uma das escolas, dos órgãos públicos, e então, normalmente, quando eu vou, é para dar cursos para gestores. E, assim, é muito comum eu ouvir essa queixa. Não é uma reclamação, mas é um problema que muitos profissionais, acho que todo mundo sofre com isso, em especial aquele profissional que está em cargo de gestão, isso é muito presente, isso é muito comum, e isso impacta demais nos resultados desse profissional. Aí, qual que é esse assunto? Esse é um assunto especial. Esse assunto que eu vou trazer hoje para você, ela é crucial. Um profissional que está em cargo de gestão, ele precisa saber muito bem tomar decisões. Então, hoje é um assunto que a gente vai falar, tomada de decisão. Por que isso é importante? Primeiro, que qualquer profissional que ele está em cargo de gestão, ele tem como uma das suas principais responsabilidades é tomar decisão. Ele está lá para tomar decisões. Se não precisasse tomar decisões, principalmente aquelas bem difíceis, bem cabeludas, ele não estaria lá. Se não tivesse essa condição, não precisaríamos de profissionais em cargo de gestão, porque a todo momento esse profissional que está em cargo de gestão precisa tomar decisões. E ao mesmo tempo que ela é crucial para a atividade do gestor, que todos os gestores, em qualquer parte do mundo, em qualquer tipo de organização, seja uma organização pública, seja uma organização privada, vai ter que tomar decisões. Se isso é inerente ao cargo, não pode ser terceirizado, por que as pessoas têm tanta dificuldade com relação a isso? É porque é difícil. Tem vários aspectos que impactam nesse processo de tomada de decisão que pode fazer disso, dessa atividade, dessa responsabilidade, um grande desafio. Então, vamos começar a pensar. Às vezes eu faço algumas anotações, eu trouxe aqui para cá. Então, primeiro, o que a gente precisa ter a clareza? Que o profissional, qualquer profissional, quando ele assume um cargo de gestão, quando ele é escolhido para um cargo de gestão, ele está indo, de fato, para tomar decisões. Então, por exemplo, com relação a uma equipe, a forma de trabalho dessa equipe, os objetivos dessa equipe, as prioridades de trabalho dessa equipe, a divisão de trabalho dessa equipe, às vezes a decisão de abrir mão de um funcionário ou de buscar por um novo funcionário,
quais são as estratégias que essa equipe vai trabalhar, quais são os objetivos que essa equipe vai alcançar, como é que se resolve algum problema, tudo isso vai precisar em um determinado momento que o gestor tome uma decisão. E justamente foi escolhida uma pessoa para assumir o cargo de gestão dessa equipe e para tratar todos esses assuntos, porque eu preciso de pessoas num determinado nível organizacional para tomar decisões. Então, por isso que a gente coloca um profissional em cargo de gestão. Isso vai acontecer na organização privada, isso vai acontecer nas organizações públicas. Então, o que a gente precisa entender é que a tomada de decisão ela é inerente ao cargo de gestão. Se eu não precisasse, se eu fosse um cargo que não haveria necessidade nenhuma de tomar decisão, é porque então você não precisa de cargo de gestor, porque existe um outro gestor que toma decisões. Então, não precisa de um outro mais. Então, se você for escolhido, você vai tomar decisão, e você vai tomar decisões muitas vezes que vão ser difíceis para a sua equipe de digerir em determinado momento. Às vezes vai ser difícil para você, porque talvez você não gostaria de tomar uma decisão em determinado sentido, mas a sua responsabilidade exige que você faça dessa forma. Então, cargo de gestão significa tomar decisões, esse é o primeiro passo. Segundo passo, você é um gestor. Se você não toma decisão e você terceiriza para outra pessoa, significa que a outra pessoa é o gestor. Nem que o cargo seja seu, né? Nem que a função comissionada é minha, mas se as coisas são muito difíceis, eu passo para o meu assistente fazer. Então, na prática, quem é um gestor é o seu assistente. E eu, de fato, espero que isso não aconteça com tanta frequência. Apesar de eu ver com bastante frequência, assim, né? Eu vejo, assim, com alguma frequência, gestores que estão lá no cargo, que não estão preparados para assumir o cargo, não têm as competências gerenciais desenvolvidas necessárias para assumir o cargo de gestão. Até a gente já falou sobre isso em alguns momentos aqui na maratona. Mas ele não tem o mínimo preparo para tomar decisão e alguém que está abaixo dele acaba tomando essa iniciativa. Cara, se isso acontecer, você pode até ser oficialmente o gestor dessa unidade, mas na prática você não é, você nem é respeitado pela sua equipe para ficar no cargo de gestão. E eu conheço algumas situações que são bem assim. O profissional ele foi colocado lá por qualquer outro motivo que não seja sua competência gerencial, ele não tem habilidade nenhuma de tomar decisões, aí você coloca um assistente que de fato vai gerenciar essa unidade e ele toma decisões e a equipe só reconhece o assistente. E no primeiro momento que essa equipe tem de se revoltar contra aquele profissional que está no cargo de gestão, ele vai fazer. Até porque, a partir do momento que ele respeita e a equipe meio que elege um profissional como gestor, porque é ele que está tomando a decisão, ele que está assumindo a responsabilidade de gestor, com o passar do tempo, ele vai tentar boicotar e tirar aquele cara que está lá só de firula no cargo de gestão. Então, se você é um gestor público nessa condição, eu vou te sugerir para você começar a prestar atenção, né? Talvez você precise se preparar melhor para que você, de fato, assuma o cargo, né? Assuma a responsabilidade que foi lhe atribuída, desenvolva a sua autoridade para que a sua equipe comece a te reconhecer como autoridade, e para isso só vai acontecer se você começar a tomar decisões, e claro, decisões bem feitas, decisões com resultados positivos para o seu setor, para a sua organização, para a sua equipe, pensando em atingimento de objetivos, certo? Então não pode ser terceirizado. Se você terceiriza, você precisa verificar que tem alguma coisa errada, você vai ter que fazer algum ajuste, porque isso vai ser prejudicial para você e para todos, né, que estão envolvidos nesse processo, então você precisa correr atrás. Não pode ser terceirizado. Bom, às vezes acontece, e isso eu percebo bastante com alguns colegas, que uma das dificuldades dele tomar decisão é que, às vezes, a tomada de decisão que o gestor faz, ela não agrada a todos. Pelo menos não no momento inicial, né? Naquele momento de tomar decisão, às vezes as pessoas teriam expectativas de que esse gestor tomasse uma decisão um pouco diferente, porque de alguma forma vai contrário aos interesses dessas pessoas. E a gente também já conversou ao longo dessa série que dentro da condição das relações humanas, as pessoas elas têm interesses diferentes. E é muito comum num processo de tomada de decisão de que essa decisão não vá atender todos os interesses das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, se você é um gestor que você não gosta de tomar decisões porque você entende que algumas pessoas não se sentem felizes, não gostam dessa decisão que você toma,
e você tem esse medo de julgamento, né? Você tem medo, se eu tomar essa decisão, as pessoas vão achar isso de mim, as pessoas vão achar aquilo de mim, as pessoas não vão mais gostar de mim. Já vi isso de monte acontecer, gestor falar isso para mim. Então, um gestor que tem medo de tomar decisão porque ela vai contrária a interesses de alguns membros da sua equipe, por exemplo, é um pouco complicado. Então, até eu diria assim, mais do que ensinar esse profissional a aprender sobre o processo de tomada de decisão, assim, gerencialmente, eu preciso sugerir um tratamento psicológico, porque a pessoa precisa ter uma autoconfiança, ela precisa até desenvolver esse processo, porque a gente precisa ter clareza que a gente, de fato, não vai atender todos os interesses. Só que se você estivesse lá para atender todos os interesses das pessoas que fazem parte de todo o processo, você não vai conseguir tomar decisões corretas para a sua organização. Você não vai conseguir tomar as decisões corretas para o seu setor. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que no processo de tomada de decisão, é bem provável, se não em 100% dos casos que você tomar uma decisão, você vai contrário ao interesse de uma das pessoas que fazem parte desse processo. E é justamente por isso que o processo de tomada de decisão é difícil, porque se fosse fácil, qualquer um tomaria essa decisão. Então, você precisa entender que você está lá, precisa fazer isso, e você vai encontrar esse desafio. Como a gente falou, as pessoas, elas têm interesses distintos, e isso é natural, isso é da natureza humana. Só que a maior parte das pessoas, elas podem, de alguma forma, questionar a sua decisão, porque elas não estão vendo toda, elas só estão olhando para o interesse delas. E você, como gestor, se você é um gestor bem preparado, você não toma uma decisão de acordo com o interesse de uma pessoa ou de outra, nem mesmo do seu. Você toma uma decisão porque essa decisão é importante para a sua equipe, de modo geral, não uma única pessoa, para o seu setor, porque isso está de acordo com os objetivos a serem alcançados. Você precisa tomar uma decisão porque isso está de acordo com as estratégias que foram traçadas por esse setor, e provavelmente a estratégia foi você que traçou, porque você é o gestor. Você precisa tomar uma decisão porque ela é boa para a organização, porque o seu setor ele faz parte de um organismo, né, uma organização. Então, você tem que fazer uma decisão que seja importante para a organização, e não às vezes porque não atende aquela pessoa da minha equipe, ela vai ficar chateada e vai achar que eu sou uma pessoa horrorosa. Você, como gestor, nem deveria ter esse receio. Senão, você não está, talvez, tão preparado. A gente precisa fazer um trabalho com você. E, em especial, você precisa pensar no que é bom para a sociedade. Você só tem que tomar decisões que sejam importantes, visando o interesse público. O interesse de uma pessoa não interessa. Você precisa pensar na sociedade como um todo. Oi, Thaís, tudo bem? Então, a gente tem essa condição inicial para um gestor. Ele precisa entender que sim, ele vai tomar decisões que provavelmente não vai atender aos interesses de todos, só que ele é aquela pessoa com essa responsabilidade que é tão desafiadora, mas ele precisa olhar no todo, ele precisa pensar nos benefícios que ele está trazendo para o todo, quando ele toma uma decisão. Se esse gestor ele começar a pensar só no interesse de uma pessoa ou de outra, o objetivo final nunca vai ser alcançado, o objetivo do bem público nunca vai ser alcançado. Então, fica complicado, ele não pode ser um gestor público, ele não pode ser um servidor público, você está pensando em interesses pessoais. Eu lembro que a gente fez uma live, ela faz parte da live da estratégia do serviço público, que eu falei bastante com relação às dificuldades que os agentes públicos, né, podem ser servidores públicos de carreira, podem ser profissionais agora contratados como temporários, porque a gente está nessa condição de crise da pandemia, e eu entendo como está sendo desafiador para esses agentes públicos tomarem decisão nesse momento da pandemia, porque a gente está numa condição crítica que a gente tem uma falta de recursos que são as vacinas, e a gente tem um país inteiro querendo tomar uma vacina. E aí a gente começa a ter pessoas de grupos de interesses, assim, pessoas que têm o mesmo interesse, que se unem para, de alguma forma, usar o seu poder para influenciar uma decisão. E aí, muitas vezes, essa influência de decisão vem para o agente público, vem uma pressão para o agente público tomar uma decisão e beneficiar um grupo de pessoas e não outro. E o que acontece? Esse agente público, ele fica, na maior parte do tempo, com um grande desafio na mão, porque às vezes a decisão ele tem que tomar sozinho. E tem pressões de todos os lados, porque pessoas com interesse de todos os lados. E nesse momento, o gestor público, ele sempre tem que pensar,
Primeiro, como é que eu beneficio o maior número de pessoas? E não porque essa pessoa é bonita, porque essa pessoa é legal, porque essa pessoa me disse isso, porque essa pessoa me disse aquilo. Tem que haver critérios claros para se tomar uma decisão. E se esses critérios de alguma forma faltar, ele precisa ter a clareza que a melhor decisão é aquela que atende a sociedade como um todo, e não interesses pessoais. E segundo, ter sempre em base, como em mente, os princípios da administração pública, que é justamente a impessoalidade. Não, eu vou dar isso aqui para a Renata porque ela é legalzinha, bonitinha. Vou dar isso aqui para a Amanda porque ela é bonitinha, legalzinha. Não. O que é bom para a sociedade? Então, é o impessoal que a gente precisa pensar. Eu sei que é desafiador o processo de tomada de decisão, ainda mais quando você vai para sua equipe. Você é um gestor público, você tem uma equipe linda, maravilhosa, todo mundo trabalhando, todo mundo com uma super expectativa em qual decisão você vai tomar, que de alguma forma impacta neles, e às vezes você dá aquela decisão que não era o que eles gostariam de ouvir. O que você precisa pensar? É que, por mais difícil que seja essa decisão, você precisa ter a clareza que essa decisão está atendendo a princípios maiores. E para a sua equipe, o que você pode fazer? Justificar. Utilize a comunicação para explicar por que essa decisão é melhor nesse momento e não aquela outra que era o que a equipe esperava. Lembra, a gente também já falou de comunicação nos encontros passados, e olha a tamanha importância que a comunicação tem. E aqui nesse processo de tomada de decisão, a comunicação é importantíssima. Porque na maior parte do tempo, esse gestor vai ter que esclarecer, vai ter que comunicar quais foram os motivos pelo qual ele tomou uma decisão e não outra. E aqui, o que ele precisa mostrar? Ele precisa mostrar para as pessoas que, às vezes, dentro da nossa equipe, né, cada um tem a sua responsabilidade, né, vamos dizer assim. As pessoas têm responsabilidades diferentes, têm conhecimentos diferentes, e na maior parte do tempo, elas têm visões diferentes do negócio. Então, por exemplo, você é o gestor, você precisa ter uma visão ampla do que está acontecendo, você precisa ter essa visão ampla do que acontece no seu setor, o que acontece nas outras áreas que impactam no seu setor, o que acontece na organização de modo geral. Você precisa ter uma visão não só desse momento agora, mas dos impactos que as decisões geram ao longo do tempo. Então, o gestor, ele é essa pessoa que ele precisa ter essa visão um pouco mais abrangente. Que é aquilo que a gente também já conversou num dos encontros aqui da maratona, que tem a ver com a visão sistêmica. Esse profissional, ele precisa ter essa visão mais abrangente, ele precisa entender os impactos das ações, inclusive das suas decisões, e ele está numa posição que ele precisa ter essa visão abrangente. E às vezes o profissional da nossa equipe, ele só está vendo aquela atividade dele, ele só está vendo aqui aquele ambiente dele, até, né, a parte onde ele de alguma forma alcança. Isso acontece com o outro profissional que já vê a outra partezinha dele que já é diferente, mais ou menos ali. Então, o que acontece? Por que o profissional dentro da nossa equipe muitas vezes não está preparado para tomar decisão? Porque ele não está numa posição de ver com essa amplitude. O gestor público, ou a pessoa no cargo de gestor, ele tem a obrigação de ter essa visão mais ampla. Tanto que uma das características mais importantes para um profissional em cargo de gestão é o desenvolver a visão sistêmica. Por quê? Agora vamos pensando no processo de tomada de decisão. Deixa eu ver quem está aqui. Oi, Thaís, você não está me ouvindo? Thaís, vê se melhorou agora. Você está me ouvindo agora? Ai, essas coisas do ao vivo, do problema técnico. Você tá conseguindo me ouvir agora? Fala se sim ou fala que não, Thaís. Deixa eu até explicar. Thaís, você tá me ouvindo agora? Ótimo, legal. Então, o que acontece? A gente já conversou aqui diversas vezes. O profissional que tem cargo de gestão, uma das suas principais responsabilidades é conseguir ter essa visão ampla. Para isso, ele precisa desenvolver a competência visão sistêmica. Se você está no cargo de gestão ou se você pretende alcançar o cargo de gestão, você precisa desenvolver a competência visão sistêmica. Pode anotar aí que isso a Renata falou e isso de fato vai ter impacto positivo na sua carreira se você de fato for buscar por desenvolvimento dessa competência.
Porque você, no cargo de gestão, você tem a obrigação de olhar, assim, né, com uma visão mais ampla, né? Se você fosse pensar, uma ave, ela está voando, ela está olhando o todo, ele tem uma percepção maior desse ambiente. A gente aqui na Terra, a gente está às vezes olhando aqui, enquanto muito um pouquinho da rua ali, um pouquinho da casa do vizinho, não está olhando tudo. Agora quem já está lá em cima já está vendo mais. É essa a ideia daquele profissional que está em cargo de gestão. Por isso que às vezes que as pessoas da nossa equipe, eles ficam um pouco chateados com as decisões que a gente toma, porque ele só está olhando a partezinha dele. Ah, não foi muito legal essa decisão para mim, só que para o todo essa decisão foi boa. Então, a melhor forma de fazer com que a sua equipe não fique chateada com essa decisão que você tomou é você depois, ou antes de tomar essa decisão, você explicar para as pessoas porque você está tomando essa decisão. E quanto mais importante for essa decisão, chamar as pessoas de fato para conversar. Em muitos momentos, você vai precisar chamar essas pessoas no privado, assim, no online, você não vai poder compartilhar isso às vezes no grupo do WhatsApp, talvez você vai precisar conversar um a um, né, pensando nesse nosso momento diferente, né? Agora a gente está mais conversando à distância. Então você precisa fazer isso. A gente tem uma condição um pouco diferente no caso do serviço público, porque, como eu também já disse diversas vezes, a gente fica muito tempo trabalhando na mesma organização, no mesmo setor, com as mesmas pessoas. E o processo de relações, de relação interpessoal, sabe? De manter um relacionamento saudável, de respeito com a outra pessoa, acaba exigindo de nós uma paciência e uma dedicação muito maior, porque a gente fica muito tempo com essas pessoas, né? Por anos mesmo trabalhando. Então, às vezes, uma decisão que a gente vai tomar vai ferir o sentimento da outra pessoa, talvez porque ela esperava que você tomasse uma decisão diferente. Então, é por isso que você precisa conversar, se você entender que essa tomada de decisão vai, de alguma forma, impactar fortemente na pessoa. Então, se comunique adequadamente. Só que o ponto, gente, é que você não pode jamais, se você está no cargo de gestão, deixar de tomar uma decisão porque você não acha que as pessoas vão gostar do que você está fazendo, da decisão que você está tomando. Você precisa fazer o que é certo. Tá? O que atende ao interesse público. Sempre. Aí, tem outro porém que até eu anotei, mas agora falando já veio na minha mente. Às vezes, esse profissional em cargo de gestão, ele não gosta, não quer tomar uma decisão porque tem essas condições mais críticas que a gente já tem conversado aqui hoje. E, às vezes, ele opta por não tomar a decisão. Ah, eu sei que tem que fazer nesse caminho tal, mas aí as pessoas não vão gostar, não vão aceitar muito bem, vão me julgar, vão ficar chateados e tudo mais. Então, eu nesse momento não vou tomar essa decisão. O que você precisa entender é que a não tomada de decisão é uma decisão. Toda vez que você precisa fazer uma ação e você decide não fazer a ação, significa que você está tomando a decisão de não fazer a ação. Mas a decisão, ela sempre vai acontecer. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque às vezes a gente acha, não vou dar um tempo, ou vou esperar um pouco, ou vou tentar outra coisa. Então a gente toma a decisão de não fazer aquilo que deveria ser feito no momento certo, que traria resultados positivos. Quando a gente toma essa decisão de não fazer, a gente precisa estar preparado que provavelmente os resultados também virão. E nesse caso, se a gente estava com medo de tomar a decisão porque se esperava que viriam resultados negativos, eles virão e provavelmente numa intensidade muito maior, porque os resultados positivos que aconteceria caso você tomasse a decisão também não virão. Então, a gente tem aqui um problema em dobro. Por isso que a ideia de falar, não, essa é uma decisão muito difícil, então eu não vou fazer isso agora, significa que você está tomando a decisão de não fazer. Então, isso também é uma decisão, e isso vai gerar impactos. E aquilo que a gente precisa pensar, toda decisão gera um impacto. É a ideia da ação e reação. Para o gestor público, ele sempre precisa, quando ele vai tomar uma decisão, ele precisa pensar nos impactos, qual que é a condição futura desse processo de tomada de decisão, seja para um lado, seja para o outro. E o gestor, ele tem que ter a consciência que a tomada de decisão, ela vai trazer resultados, vão ter impactos futuros, e ele precisa, de alguma forma, gerenciar isso. Então, quando a gente vai tomar uma decisão, por isso que é importante a gente nunca tomar uma decisão quando a gente está muito nervoso, quando a gente está emocionalmente alterado, porque impactos
Acontece. E se você está durante um processo de tomada de decisão que você não está racionalmente apto a tomar essa decisão naquele momento, a tendência é que você tome uma decisão que não vai trazer os resultados tão positivos como teriam, porque você não está conseguindo analisar todo o ambiente. E se você vai fazer um processo de tomada de decisão, você precisa fazer essa análise, esse diagnóstico da condição que você está situado, ou que esse problema surgiu do seu setor, da sua organização. Então, para a gente pensar no momento correto de tomar a decisão, a gente precisa, dentro do possível, estar numa condição de racionalidade. A gente precisa estar racionalizando sobre aquele problema, sobre aquela questão, para poder tomar decisão. Se a gente está emocionalmente abalado, provavelmente a gente vai ter impactos negativos. É isso que a gente precisa ter cuidado, sempre no processo de tomada de decisão. E eu sei que às vezes isso acontece. Aí você fala assim, então, Renata, o que eu vou fazer é tomar a decisão de não tomar a decisão? Porque ela já é uma decisão. Então, o que eu digo? Vai embora para casa, você está muito nervoso, isso te abalou. Ou você está numa conversa online na sua casa e isso ficou muito difícil para você, termina essa conversa, digere aquele problema para depois você tomar a decisão. Porque sempre a decisão gera um problema ou uma condição futura. Se você se prepara bem para tomar uma decisão, essa condição futura vai ser positiva. Se você não se prepara bem, essa condição futura vai ser negativa. O que você precisa fazer? Um gestor bem preparado no processo de tomada de decisão, ele já sabe os impactos disso. Ele tem uma visão sistêmica. Ele faz uma análise correta de ambiente, ele já sabe quais são os impactos da sua decisão. Então, ele toma a decisão com essa racionalidade. Um gestor que não tem todo esse preparo para tomar a decisão, não tem uma visão sistêmica bem desenvolvida, os impactos vêm e ele está sendo pego de calças curtas. E é isso que não pode acontecer. Um gestor público não pode jamais ser pego de calças curtas por uma decisão que ele está tomando. Ele precisa estar muito bem preparado. E aí, como a gente faz? É um processo, porque para um gestor conseguir tomar uma decisão assertivamente, são vários os aspectos que impactam nele, e um deles vai exigir que ele se prepare profissionalmente para isso, como desenvolvendo competências. Uma das competências que precisam ser desenvolvidas, eu já falei, é a visão sistêmica. Outra competência que precisa ser desenvolvida é a visão estratégica, porque justamente o gerenciamento desses impactos futuros, ele acaba sendo possível se esse profissional tem essa competência de gestão estratégica bem desenvolvida. Então, qual que é o correto? Sempre quando a gente for pensar, seja numa organização privada ou numa organização pública, a tomada de decisão é um desafio, porque ela para acontecer de forma correta, os profissionais precisam ser preparados. Essa preparação vem através de cursos formais, por exemplo, vou fazer um curso com a Renata para aprender, para desenvolver a competência, a visão estratégica. Perfeito. Mas isso só não é suficiente, eu preciso de mais uma outra, eu preciso da visão sistêmica, mas eu também, às vezes, preciso ter a comunicação bem aperfeiçoada. Eu preciso, de alguma forma, ter uma experiência ali nesse meu ambiente. Então, o conhecimento tácito, desenvolvido a partir da experiência profissional das pessoas, também, de alguma forma, são ingredientes importantes para um processo de tomada de decisão. Então, o que eu posso, de fato, dizer? Que o processo de tomada de decisão ele vai se aperfeiçoando conforme há interesse do profissional em se desenvolver profissionalmente, buscar por conhecimentos que ele sozinho não consegue encontrar. Mas, guardem, não existe estratégia se não tem processo de tomada de decisão. A estratégia é toda baseada no processo de tomada de decisão. Por quê? Eu preciso decidir quais são os objetivos, isso é uma tomada de decisão. Eu preciso decidir quais são as estratégias, isso é uma tomada de decisão. Então, não existe estratégia se não há processo de tomada de decisão. Aí eu digo, se você é uma pessoa que você tem problemas com tomada de decisão, você não vai conseguir fazer estratégia. Uma está relacionada com a outra. Então, tudo que a gente conversou ao longo dessa semana, dessas 2 semanas, nesses 10 encontros, a gente falou de comunicação, o quanto ela é importante para a estratégia, a gente falou da visão sistêmica, o quanto ela é importante para a estratégia, a gente falou do processo de tomada de decisão, como ela é importante para a estratégia, relações interpessoais, como elas são importantes para a estratégia. Às vezes, essa pode até parecer um grande desafio para a gente pensar em estratégia.
Estratégia, ela é tipo um frenesi. Todo mundo quer fazer estratégia, todo mundo acha até que de alguma forma dominaria a estratégia ou busca por isso o tempo todo. Só que ela envolve tantos quesitos que de alguma forma que às vezes parece que mais assusta do que aproxima as pessoas. Mas de modo geral, o que é interessante da estratégia é que às vezes ela pode parecer tão distante, mas ela está no dia a dia de todos os agentes públicos nas organizações públicas. Isso está presente em todos os agentes de uma organização, todos os profissionais que trabalham numa organização privada também, porque todo mundo dentro de uma organização é responsável por praticar a estratégia. Talvez não são todos que são responsáveis por pensar em estratégia. Então, por isso que às vezes pode parecer que ela está tão distante, mas às vezes ela está tão próxima. O que eu posso dizer para vocês? Aqueles profissionais que de fato se interessam pela estratégia e estão dispostos a aprender e a se aperfeiçoar, vai ser sempre um bom profissional, porque ele vai ter competências bem desenvolvidas que a maior parte dos profissionais não tem. Porque para você ser um bom estrategista, você precisa dominar diversas competências, e isso é de uma riqueza impressionante. Por exemplo, você, Thaís, você que está me assistindo aqui no Insta, você, Thaís, se você quer se melhorar como uma profissional e, de fato, ter uma vantagem competitiva frente aos outros profissionais na organização que você trabalha, se você conseguir entender como que a estratégia pode te ajudar e você, de fato, trabalhar para desenvolver as competências que são importantes para um bom estrategista, você vai conseguir ter vantagens muito grandes se comparado aos outros profissionais que trabalham na sua organização. Eu posso dizer isso porque essa é a minha realidade. É impressionante. Às vezes, quando algumas oportunidades que eu tenho na organização que eu trabalho, que outros profissionais não têm. Eles não têm nem a percepção que eles estão perdendo essa oportunidade ou que existam oportunidades. Porque eles ainda têm muito o que aprender. E a estratégia te dá uma vantagem competitiva absurda. Então, assim, é um campo que chama bastante a atenção das pessoas, mas, ao mesmo tempo, há um certo desafio para as pessoas entenderem como é que elas conseguem desenvolver esse lado estrategista. E eu te digo, é através do desenvolvimento de algumas competências específicas. Uma das mais importantes é a visão sistêmica, ela é importantíssima. A visão estratégia, ela já estaria um passo a mais. Você primeiro precisa desenvolver a visão sistêmica para você começar a pensar em desenvolver a competência de visão estratégica. Agora, a comunicação é importante, o raciocínio lógico, porque o processo de controle, de mensuração das estratégias é importante. Então, a ideia do raciocínio lógico é importante para um processo de estratégia. A parte de comunicação, mas em especial a parte de relacionamentos, porque a estratégia o tempo todo, ela gerencia o interesse das pessoas. A estratégia ela é muito impactada pela influência que as pessoas exercem dentro da organização, que de alguma forma impactam na estratégia. Então, esses são aspectos muito sutis, muito... qual que seria a palavra certa, assim? Não vou lembrar agora, assim... o profissional que consegue dominar essas competências para trabalhar com estratégia, ele está um passo acima dos demais. De fato, é uma grande oportunidade. Se vocês tiverem a oportunidade um dia de se especializarem, não fazer um curso de especialização, ou se especializar a ponto de desenvolver competências para vocês serem estrategistas, façam que vocês vão ter certamente maior vantagem competitiva se comparada aos outros profissionais que atuam na sua organização. Então, cargos de gestão acabam sendo mais fáceis para vocês, tanto para alcançar o cargo, ser promovido, como para manter esse cargo. Porque as oportunidades vão aparecendo, você acaba estando mais preparado para assumir o cargo e manter um cargo de gestão. Então, a estratégia ela é essencial para aquele profissional que quer assumir um cargo de gestão e quer manter cargo de gestão, porque os resultados serão mais positivos, você é uma pessoa mais preparada que os demais profissionais da sua organização. E no serviço público é o que eu sinto. Tem muita carência de profissionais com esse perfil, que tenham esse perfil de estratégia bem desenvolvido. Então, se você é do serviço público e você tem a oportunidade de desenvolver essas competências voltadas para a estratégia, eu faço que certamente você vai ter resultados muito positivos na sua carreira profissional.
E com isso, quem ganha? O seu setor ganha, a sua equipe ganha, porque você é um gestor mais bem preparado, a sua organização vai ganhar, porque você vai contribuir mais ativamente para o atingimento de estratégias, do alcance dos objetivos, e a sociedade vai ficar muito feliz, porque vocês vão estar proporcionando a oferta maior de serviços públicos, no tempo certo, na qualidade que se espera. Então, a sociedade em si, quando você, pensando em ter mais profissionais no serviço público preparados para o cargo de gestão, em especial com domínio das competências que estão relacionadas com a estratégia organizacional, a sociedade como um todo vai ganhar, ainda mais nesse momento de crise que a gente tanto está vivendo, tá? Pessoal, esse era o meu recadinho de hoje. Deixa eu ver, que hoje eu também foi me empolgando. Se vocês tiverem alguma dúvida, posta aqui. Se vocês depois quiserem me mandar uma mensagem, posta pelo Insta, pelo Face, pelo LinkedIn, pelo YouTube. Eu tenho o maior prazer em responder a dúvida de vocês. Ou se vocês tiverem uma sugestão de algum tema que vocês queiram falar, que vocês gostariam que eu falasse, que eu abordasse, que seja voltado à administração pública, de gestão pública, me manda que eu vou ter o maior prazer de tentar desenvolver o assunto para vocês, com certeza. Ainda vou lá e respondo para avisar que eu estou fazendo esse vídeo, tá? Pessoal, muito feliz de ter vocês comigo na Maratona do Gestor Público. Para quem participou, pelo menos 80%, eu vou encaminhar um e-mail com o certificado que foi prometido. E semana que vem, quinta-feira, vai ter um evento, dia 15, que é quinta-feira, às 19 horas. Deixa eu colocar aqui o site Gestão Pública Estratégica.com.br/masterclass, com 2 S. Confirmar se é isso. Aí, se você não se inscreveu, dá uma olhada lá. Isso mesmo, o site é gestãopublicaestratégica.com.br/masterclass, com 2 S, tá? Aí você consegue se inscrever para esse evento, vai acontecer dia 15 de abril, às 19 horas, e eu vou trazer bastante sobre estratégia, porque a estratégia, ela traz benefícios incríveis para qualquer profissional. Quais seriam isso? Você alcançar mais resultados trabalhando com mais produtividade, mais eficiente. Isso significa que você precisa trabalhar apenas uma quantidade de horas que seja suficiente para você desenvolver esse trabalho. Então, comparado aos demais, você vai estar trabalhando na quantidade correta, que serão 40 horas por semana, 42 horas por semana, mas a sua produtividade vai ser muito maior, porque você vai estar mais preparado, uma vez que você vai estar atuando com uma estratégia, você vai estar usando a estratégia ao seu favor. Oi, Suzana, você vai estar presente, legal, te espero na quinta-feira, então, dia 15 de abril. E, pessoal, por hoje é só. Algumas lives a gente teve, eu acabei tirando do canal, mas ao longo das semanas elas vão estar aparecendo novamente. Espero vocês no dia 15 e conto com vocês no canal, nos nossos eventos do canal Gestão Pública Estratégica, seja no YouTube, no Face e no Instagram, que eu costumo fazer as lives sempre ao mesmo tempo, tá? E foi um prazer estar com vocês. Boa noite, bom final de semana. Descansem, se cuidem e eu vejo vocês dia 15 de abril às 19 horas. Até lá, boa noite.